Elaboração de projetos e captação de recursos. Esse é o tema dessa disciplina que a gente vai iniciar com você, estudante do curso de multimídia da ETEPAC. Então, eu te convido para essa conversa sobre projetos. Então, a unidade 1, né, ela vai tratar especificamente desse tema aqui que eu te apresento, né, na minha tela agora, né? Então, preste atenção, né, e observe o que a gente vai propor em termos de discussão para a unidade 1, né? Compreender a elaboração de projetos, conceitos, elementos, planos de trabalho e avaliação. Esse é o tema da unidade número 1 da disciplina Elaboração de Projetos e Captação de Recursos. Então, vem comigo para essa conversa? Então, para iniciar essa nossa conversa, eu trago para você aqui 3 tipos de projetos. Mas, claro que quando se trata de projetos, a gente não tem apenas essa limitação de 3 tipos de projetos. Mas, como é um assunto extremamente amplo, então trago para você e te apresento o projeto de pesquisa, o projeto de extensão e o projeto social. Vamos tentar compreender um pouco a estrutura para a construção de um projeto. Então, itens ou elementos que devem constar num projeto. Veja só, eu trago para você aqui essa estrutura. Você acompanha essa estrutura aqui para a gente acompanhar de forma mais detalhada aqui na minha tela e a gente compreender melhor, né, essa perspectiva da construção de um projeto. Então, todo projeto ele precisa dessa parte da introdução, onde você vai apresentar o tema e o problema de pesquisa, quando se trata da pesquisa, ou aquilo que você propõe em termos de um projeto de extensão, um projeto de caráter social. Ponto aqui importantíssimo no projeto é a justificativa. Esse espaço, né, ou nesse item, você vai vender o seu peixe, você vai argumentar, você vai destacar a relevância do seu projeto, seja para o campo profissional, acadêmico ou para o mercado de trabalho, por exemplo, né? Então, essa justificativa ela é fundamental porque é nesse espaço que você vai convencer as pessoas da importância do seu projeto. Ele é viável, ele é importante para a sociedade, ele é importante para o meio acadêmico. Então, todos esses itens, né, precisam ser apresentados na justificativa para que você possa argumentar sobre a importância desse projeto, né? Eu trago para você outro ponto significativo aqui, que é o referencial teórico. O que é o referencial teórico num projeto? No referencial teórico, você vai trazer aqueles autores que contribuíram ou contribuem para que você possa compreender bem o seu tema, para que você possa, né, ter uma leitura clara sobre o tema do teu projeto e como você pretende desenvolver. Isso é feito através de uma revisão de literatura, ou seja, você precisa ler sobre o assunto, você precisa estudar sobre o assunto para que você possa compreender bem à medida que você vai apresentar isso na estrutura de um projeto. Outros itens que são fundamentais nesse processo são os objetivos, e a gente trata do objetivo geral e dos objetivos específicos, né? Então, acompanha aqui na nossa tela para você ver o que é o objetivo geral, né? Ele apresenta de forma global, né, os objetivos pretendidos na pesquisa. Então, o que é que você pretende com essa pesquisa? Então, é o teu objetivo, a tua meta, aquilo que você pretende alcançar. E outros itens, né, que aparecem aí como proposta são os objetivos específicos. A gente diz que o que é algo específico? É a parte. Você vai pela parte para chegar ao todo. Você tem um objetivo geral que você pretende alcançar, mas você precisa ir analisando ou desenvolvendo atividades por parte para você alcançar o todo. Isso que a gente chama de objetivos específicos, né?
mas também a gente precisa observar outros elementos no projeto. Olha só, a metodologia. Quando eu falo de metodologia, eu falo de método. Eu falo de um jeito de realizar uma determinada atividade. Se eu vou realizar uma pesquisa, eu preciso pensar o método que eu vou adotar para realizar aquela pesquisa. É uma pesquisa qualitativa? É uma pesquisa quantitativa? Se eu estou pensando numa intervenção, quais são os meios que eu vou adotar para desenvolver essa atividade junto com as pessoas? Então, sempre que a gente pensar em metodologia, a gente está pensando em procedimentos metodológicos. A gente está pensando no jeito de realizar uma determinada atividade ou uma determinada, seja no campo da pesquisa ou no campo da ação do dia a dia, né? Um ponto fundamental também que a gente traz, que a gente pode chamar de bibliografia ou de referências bibliográficas. Ou seja, aquela relação, se você leu determinadas obras, determinados livros, artigos, você precisa colocar tudo isso lá no final do teu projeto, que é uma maneira de você dizer ou apresentar todas as obras que foram lidas e que contribuíram para o seu entendimento sobre o assunto que você está abordando, né? Outro ponto aí que a gente entende que é fundamental é o cronograma. O que é o cronograma? É aquele planejamento. Se o projeto tem um início e um período para conclusão, eu preciso planejar esse tempo. E esse tempo geralmente é planejado a partir de etapas. O que é que você vai executar em cada etapa de execução desse projeto? Então, isso deve constar lá no cronograma. O cronograma está relacionado justamente, né, ao tempo que você tem para executar determinadas atividades, como você vai distribuir esse tempo para que você consiga dar conta de tudo que você planejou. Então, vamos observar todos esses elementos na estrutura de um projeto, que eles são fundamentais, né? A gente vai tratar, claro, desse assunto com mais detalhes em outras unidades, mas é importante a gente partir desses princípios da estrutura de um projeto, né? Eu te trago aqui, né, para a minha tela, para a gente pensar sobre plano de trabalho. O que é um plano de trabalho? Então faz uma leitura comigo aqui nessa tela para você compreender melhor sobre o assunto, porque o plano de trabalho ele está relacionado justamente a um roteiro para a execução de um projeto. Ele articula as etapas que deve seguir para alcançar a meta desejada, ou seja, ele define objetivos e estabelece resultados mensuráveis que deverão ser executados, né? Então, mais um ponto aqui que eu trago para você, que é sobre a função do plano de trabalho. O plano de trabalho tem função de organizar e sistematizar o que se considera importante para dar sentido e concretizar um projeto. Esse processo necessariamente exige objetivos bem definidos e metas que busca alcançar. Então, veja só, gente. Vamos procurar entender isso com mais clareza, porque tudo ou toda atividade que a gente pretende realizar, a gente precisa ter planejamento. Não dá para pensar determinadas atividades, seja no campo acadêmico, no campo profissional ou na proposta de execução de um projeto sem esse planejamento. Planejar é você ter um retrato ou um cenário daquilo que você pretende fazer. Isso necessariamente significa que a gente pode dar conta de tudo, mas esse planejamento inicial, ele nos dá um direcionamento com mais clareza sobre o que a gente pretende alcançar. Então, vamos estudar mais sobre o assunto. O e-book te ajuda muito a compreender melhor sobre esse assunto. Então, eu trago para você também outro ponto que é bastante significativo em qualquer projeto, que é a perspectiva da avaliação. Ou seja, se eu estou executando determinadas atividades, eu preciso saber se elas estão funcionando de acordo com o planejamento que foi proposto no plano de trabalho. Avaliar aquilo que a gente chama de avaliação diagnóstica, avaliação de aprendizagem, né? Todos esses processos avaliativos que fazem parte das atividades que a gente realiza. Eu costumo dizer que a avaliação ela está presente praticamente em tudo que a gente faz.
nós somos avaliados pelo desempenho na escola, nós somos avaliados pelas nossas atividades no meio profissional, nós somos avaliados pelas relações que a gente estabelece com as pessoas. Então, avaliar é um item que faz parte da nossa vida praticamente em tudo que a gente executa. E quando a gente pensa essa avaliação, ela faz parte especificamente também, né, da questão do projeto. Se eu estou executando um projeto, eu preciso avaliar esse processo todo para sentir como é que as atividades vão sendo desenvolvidas. Então, acompanha comigo esse conceito aqui de avaliação, né? A avaliação seria um instrumento de acompanhamento e construção do conhecimento e identificação de dificuldades encontradas pelas pessoas participantes antes de avançar para outras atividades. Eu te trago também para a minha tela mais uma vez, para você pensar mais um pouco sobre esse conceito de avaliação. Seria o ponto de referência para a formulação do projeto, permitindo medir os custos e o impacto ou os benefícios dele, assim como as relações existentes entre ambos. Então, veja só, quando a gente pensa essa perspectiva, né, a gente vai pensando que a avaliação, vai percebendo que a avaliação, ela não está solta. Como um projeto, se a gente pensa em estrutura de um projeto, cada um dos itens que são apresentados no projeto, eles precisam ter uma relação com o outro. Eu penso a introdução, que dialoga com o referencial teórico, que dialoga com a metodologia, que dialoga com o cronograma e assim em todo o processo de proposta. A gente vai entender o que? Projeto. Projeto é algo que você planeja hoje para ser executado futuramente. Né? Eu estou projetando, eu estou planejando algo que vai ser executado posteriormente. Então, vamos entender nessa perspectiva, né? Então, quando você pretende desenvolver uma atividade, a gente projeta, a gente planeja aquela atividade. A gente escuta falar em projeto de pesquisa, projeto de extensão, projeto social, projeto de vida. Então, a gente projeta profissional, né? Então, a gente vai vendo que há uma série de conceitos de projetos e que a gente precisa conseguir identificar cada um deles, né? Então, eu te agradeço por me acompanhar nessa videoaula. Espero que a gente tenha, né, um bom diálogo, que você possa se apropriar desses conceitos e que possa dar uma contribuição muito significativa para a tua vida profissional, para a tua vida social, né, para a tua vida acadêmica, né? Então, eu te convido para a gente caminhar juntos nas outras unidades dessa disciplina.